Olá, queridos. Boa tarde a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Estamos aqui para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. E antes disso eu quero me subconstanciar, me embasar, me fortalecer ou robustecer as minhas palavras, trazendo um texto da Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 7, versículo 7, para que ela corrobore com as minhas palavras. Versículo 7 de Romanos 7 diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheceria o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não me dissera: não cobiçarás. Oh, glória! Palavra maravilhosa, irmão. Querido, esse texto aqui, Paulo está se referindo, eu quero dizer um pouco aqui da exegese, Paulo está se referindo à sua natureza pecaminosa. Ainda com a nova natureza, oposta à natureza pecaminosa, ele diz: com a minha mente, com um homem salvo, com um homem resgatado por Deus, eu sirvo a lei de Deus, porém com a minha carne, a lei do pecado. Tanto que como eu quero fazer o bem, o mal já tenho feito. Paulo está trazendo, esse aqui é notório para os nossos corações, mas aqui no versículo 7, Paulo dá ênfase às escrituras, ao livro da lei. Paulo mostra o quanto ela é significativa para nós. E relacionado aqui a respeito das escrituras, o que é a Bíblia, qual a importância da Bíblia e como a Bíblia é escrita. Queridos, a palavra Bíblia, ela no grego chama-se de bíblios, que significa um conjunto ou uma coletânea de livros. A Bíblia se divide em duas partes que nós chamamos de Antigo Testamento e de Novo Testamento. O Antigo Testamento é a base, é o alicerce. O Novo Testamento é o cumprimento das Escrituras, é o cumprimento das palavras de Deus através dos profetas. No Novo Testamento, nós temos as doutrinas de Cristo Jesus, que cuida, que preserva, que orienta a conduta dos cristãos. Nela também temos as profecias, temos as cartas paulinas, as cartas pastorais, trazendo um compêndio aí de 66 livros. Vale a pena salientar que no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, temos aí um acervo de 39 livros. No Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, temos também outro acervo de 27 livros, somando o total de 66 livros. A Bíblia, ela, na sua forma de linguagem, ela é escrita em 3 figuras de linguagem, ou ela contém ou ela comporta aí 3 modos de escrita. A primeira escrita é a linguagem literal. A segunda é a linguagem figurada e a terceira é a linguagem alegórica. A linguagem literal é aquelas palavras usual que nós falamos, e a linguagem figurada são figuras que nós usamos para expressar alguma coisa sem que falemos do literal. Por exemplo, como é que eu vou explicar aqui melhor na prática, tanto da literal quanto da figura de linguagem? Por exemplo, ele foi lá e deu com a cara no portão. O que é que nós entendemos aqui nesta frase? É que pode alguém em determinado lugar, ao encontro de alguma pessoa, ir lá sem perceber, sem olhar direito o caminho ou aquilo que estava na nossa frente, foi lá e bateu de fato com o rosto no portão. Mas eu posso apenas me expressar figuradamente. Dizer assim: fulano foi lá e bateu com a cara no portão. Significa o quê? Que ela foi lá, bateu no portão, ou bateu na porta, ou tocou a cigarra, e ninguém atendeu. E aí a pessoa voltou. Aí entendeu o quê? Que a pessoa perdeu a viagem. E é essa figura
que nós interpretamos, nós entendemos como bateu com a cara na parede. A outra forma de linguagem é a linguagem alegórica, que nós vamos encontrar essas passagens no Antigo Testamento também e no Novo Testamento, principalmente nas parábolas de Jesus. Olhe nas parábolas de Jesus, na parábola do semeador e entre outras. Você vai ver que cada história criada ali, ela traz uma verdade, ela traz uma moral. Então isso é alegoria. No Antigo Testamento nós vamos ter aquela palavra de Ezequiel, capítulo 37, como fala dos vales de ossos secos. Nós temos ali que Jesus estava trazendo a situação e que ele mostra ali que significa o povo de Israel que estava morto espiritual e que Deus o iria dar vida através da palavra de Deus. E manda o profeta ministrar a palavra, diz, profetiza sobre esses vales e você vai ver que eu posso dar vida. Quando ele estava profetizando, começou a se juntar ossos com ossos, começando do pequenininho até o maior. E ele, quando ele olha, há um exército de pessoas. Aí diz, esses ossos são o povo de Israel. Hoje, espiritualmente falando, contextualizando, são o povo de Deus que está morto no seu pecado, são o ser humano que está morto no seu pecado, está morto espiritual, e através da pregação do evangelho, que vem através do pastor, do presbítero, do missionário, do pastor mestre, então ele vai ministrando a palavra, o evangelho de Deus, vai dando vida a ele e vai trazendo para Cristo de novo. Não é? Então ele vai criando vida através da pregação. E veja o quanto a palavra, o quanto a pregação é importante para cada ser humano. Ele vai ganhando vida. É esse momento glorioso, é a diferença do evangelho de Cristo. O evangelho salva, o evangelho liberta, o evangelho não engessa, o evangelho não endurece os corações, mas amolece o coração e abre a mente e faz você se envolver com as coisas de Deus e modifica a sua vida. A palavra de Deus, ela não é apenas para o evangélico e para o católico, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é para mim e é para você. A palavra de Deus, ela é para o ser humano e ela modifica, ela transforma. A pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus, ela combate o pecado, ela combate a corrupção, ela quebra e desfaz das condutas imorais e de um mundo de pecado. Esse texto eu quero trazer para os nossos corações. Que Deus abra nossa mente e faça com que nós valorizemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque essa palavra tem vida nos nossos corações. Ela está presente em tudo, desde o início até o final. A palavra do Senhor diz, quando ele fez o mundo, ele diz, haja luz e houve luz. Deus falou e disse que haja as estrelas do céu e houve estrelas do céu. A palavra de Deus diz através de Paulo, dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que aplique Deus essas palavras em nossos corações. Deixo a paz de Cristo para cada um. Um grande abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um abraço.